Então vamos orar, gente? Senhor, nós nos colocamos humildemente diante do Senhor mais uma vez nessa manhã. Eu digo mais uma vez porque nós queremos andar diante dessa presença gloriosa que nos sustenta. Nós sabemos, ó Deus, que só há sentido na nossa vida diante da presença do Senhor, porque o Senhor é a vida em nós. Por isso, Deus, nós te pedimos nesse momento, limpa nossa mente, o nosso coração, e vem sobre nós com teu Espírito, porque precisamos do auxiliador, do consolador nessa manhã para compreender a profundidade, Pai, do que o Senhor quer nos entregar aqui. Senhor, que haja edificação, que haja testificação e que a bênção do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. São todos muito bem-vindos, inclusive aqueles que nos assistem nessa aula, onde nós vamos tratar das esposas, o chamado e o papel das esposas no relacionamento conjugal. Então, como eu já disse, trabalhamos esse livro aí do reverendo Augusto Nicodemos, A Bíblia e Sua Família, e muita leitura desse comentário bíblico de Efésios, e alguma coisinha eu usei desse material da verdadeira feminilidade, design divino, que foi um curso que Deus me deu a oportunidade de fazer e ser uma das ministradoras deste curso. Excelente. Para os dias de hoje, então, aonde toda essa mentalidade precisa ser combatida a respeito do feminismo e que a gente entenda, à luz da palavra, o que é feminilidade. Eu não estou conseguindo passar, Diogo. Espera aí. Eu passei duas? Ou foi você que passou? Eu? Tá. Desculpa aí, irmãos. Então, vamos lá. Vamos para o nosso texto básico para a gente poder aprender sobre isso nessa manhã. Efésios capítulo 5, 21 a 24. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, aqui, sujeitando-vos, né, é uma ordem aqui na sequência do texto bíblico para o casal. Sujeitando-vos uns aos outros. O princípio de sujeição é para o homem e para a mulher. Mas agora vamos na nossa parte mais específica. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, eu falei várias vezes na aula passada sobre esse princípio de estruturação na vida humana, para que as coisas funcionem. Então, se você, por exemplo, passa num concurso público, você vai chegar numa repartição, vai ter toda uma estrutura naquele lugar. Você vai ter, provavelmente, uma pessoa que vai te liderar. De repente, dependendo do cargo que você assumir, você vai ter liderados por você. Então, tem toda uma estrutura. Por que dessa estrutura? Para funcionar, né? Nós temos uma figura de uma pessoa para reger o país, e embaixo dessa pessoa temos todas as outras estruturas que vão se subdividindo, não é verdade? E se a gente for colocar só em governo, então nós temos um líder, o presidente, temos governadores, temos prefeitos, toda a área humana. Chegamos numa classe, temos um professor, e ali nós somos liderados por esse professor. Então, existe uma ordem, porque o Deus que nós servimos e invocamos, o Deus da Bíblia, é um Deus de ordem, é um Deus de perfeita ordem. Então, as coisas de Deus obedecem a estruturas
para que sejam, para que funcionem. E assim elas são ordenadas pelo próprio Deus. E homens e mulheres são iguais perante Deus. Todavia, dotados de diferentes funções. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais, mas há uma diferença nas funções. Então, vamos lembrando aqui, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Tudo vai convergir sempre nele. E é isso que nós vamos, assim, enfatizar aqui nessa manhã com esse chamado de Deus para as mulheres. Então, vamos tentar montar a estrutura de uma maneira bem simples. Deus, o cabeça de Cristo. Cristo, o cabeça da igreja. O homem, o cabeça da mulher. É uma estrutura estabelecida pelo próprio Deus. Em todas as áreas da vida humana, o princípio de estruturação de Deus é o mesmo. Sempre vai haver um governo. Sempre vai haver um tipo de liderança para que funcione qualquer estrutura. A esposa, ao submeter-se ao seu marido, mostra respeito pela ordem divina do relacionamento humano. Então, nós vamos ver agora um conceito, um pouco sobre o conceito de submissão. O conceito neotestamentário de submissão a alguém que está em autoridade não implica inferioridade do que se sujeita, nem a superioridade do que está em autoridade. Trata-se de funções e não de valor pessoal. A autoridade do marido não provém do fato de que ele é homem, mas de que Deus lhe deu a tarefa de governar e cuidar da esposa e da família. Então, lembrem bem lá do começo, tinha uma ordem que foi dada a Adão. Se tem uma coisa que eu gosto de pensar, e nesses dias, revendo, nesses últimos meses, para recomeçar a dar esse curso, alguns textos eu li e reli várias vezes. Quando a gente vai lá no começo de Gênesis, a palavra do Senhor diz assim, depois da criação, lá mais no final do primeiro capítulo, criou Deus, pois, homem e mulher. Homem e mulheres os criou. Só que, mais na frente, um pouquinho, é que vai aparecer efetivamente a Eva. E aí a gente pensa assim, de uma maneira assim, às vezes, até sem querer, muito equivocada. Para Deus, que não está preso na dimensão do nosso tempo, que é eterno, onisciente, na sua onisciência, eles foram criados juntos. Mas acontece um processo no tempo determinado por Deus em que ele traz à existência Eva. Eva não foi uma situação do tipo, nossa, coitadinho de Adão, acho que eu falhei, né? Olha, tem compatibilidade para todos, não tem para ele, para todos os animais. Não, queridos. Lá no começo do capítulo, lá em Gênesis, no capítulo 1, já mais para o final, ela já havia sido criada. Mas o processo para trazer Eva à existência é que sucede naquele tempo, aonde Deus permite Adão contemplar, desejar, e aí o Senhor vem presenteá-lo. E faz ali de uma maneira extraordinária. Faz cair um pesado sono e já não mais será do pó, mas da sua costela será arrancado. Tudo isso para refletir o que viria depois
Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois juntos serão uma só carne, refletindo o que foi feito no princípio. Gente, o Evangelho, sem o Gênesis, ele não existe. Nós precisamos lembrar princípios na nossa caminhada. Nós precisamos ter princípios vívidos na nossa mente para pregar o Evangelho e conversar sobre o Evangelho, sobre outras pessoas. A nossa cosmovisão, ela é exatamente baseada naquele que criou todas as coisas. Se não, por que da cruz? Né? Então, Deus traz ali, e aí no começo do nosso texto lido aqui hoje é sujeitando-vos, os dois que são um para Deus se sujeitam a Cristo. Amém? Então vamos lá, caminhando. Não está passando o slide. Bom, acho que eu vou seguindo aqui, porque deu uma ausência ali, Henrique, os meninos não estão ali, não. E eu não sei, só se você quiser tentar passar o slide aqui. Quer tentar, Henrique? Para o próximo? É conceito também. Vou seguir por causa do tempo, tá, irmãos? Ainda dentro do conceito, colocar-se sobre a autoridade de alguém, subordinar-se, sujeitar-se, obedecer. A submissão começa em Deus. A submissão da esposa é a Deus em primeiro lugar. No sentido do texto de Efésios, submeter-se é dar-se incondicionalmente para completar o outro. Foi dada ao marido a responsabilidade de guiar a família a Deus, mesmo com sacrifício de sua vida. O papel da mulher é apoiar, ajudar e sustentar o marido no desempenho dessa missão. É muito tremendo, né, gente? Você imagina, eu entendo que entre amar, que foi o chamado de Deus para os homens, e a submissão é muito mais leve. E ela fica levíssima quando ele cumpre o chamado dele. A submissão só tem uma chance dela se tornar penosa e difícil quando os mandamentos são quebrados. Quando há um vácuo na postura do outro. Por isso é tão difícil falar sobre o chamado do homem. Às vezes a gente até assim, na hora eu ri, né, mas ao mesmo tempo eu consertei rapidamente. O meu filho que me ajuda a fazer esses slides. Aquele menino lindo que estava aqui. Aí quando a gente foi montar a aula dos homens, ele fez assim, oxe, mamãe, que é isso? Esse negócio é difícil demais, ué. E aí eu falava, meu filho, fica tranquilo, né? Não, os mandamentos de Deus não são penosos. E quando ele foi terminando os slides, ele falou assim, falar um negócio para você, não sei se eu vou casar, não. Eu falei, que isso, Pedro? Misericórdia. Você vai casar, meu filho, você vai ser um homem cheio do Espírito Santo para cumprir isso daqui. Porque não é na força do nosso braço. Para amar uma esposa como Deus quer, e para submeter o marido como Deus quer, precisa de vida, de joelhos. Precisa ter visão de Deus, precisa ser cheio do Espírito Santo. Isso aqui não é uma aula, queridos, que uma pessoa sem o Espírito de Deus vai compreender, não. Ela vai resistir o tempo todo e vai achar que se submeter é ficar esquentando a barriga no fogão, esfriando no tanque, que é assim que o pessoal falava.
A submissão vai muito mais além do que isso. Eu promovo o meu marido todo o tempo, dando o suporte necessário e facilitando, de maneira que ele me ame como Cristo amou a igreja. De maneira que ele esteja disposto a dar a vida por mim, se necessário. A coisa mais tocante para mim, quando a gente vai estudar esses papéis, é que quando a gente vai para o texto, ele vai mostrando essa relação entre Cristo e a igreja, e a noiva, e o marido e a esposa. E se a gente for pegar e destrinchar isso, a figura do esposo, do marido no casamento, ela vai representar Jesus. O amor sacrificial, o amor incondicional, a vida doada em favor de você, a vida de Cristo fluindo através dele para que você seja uma mulher cheia de Deus, para que você tenha desejo de buscar a Deus cada vez mais. E a figura da igreja sendo representada pela mulher, pela esposa, pela submissão da esposa. Nós estamos aqui como igreja. E quando nós nos reunimos como igreja, nós nos reunimos com um único objetivo, para cultuar, para nos submetermos a Ele em louvor, em adoração, em reconhecimento de quem Ele é. E por isso, essas figuras espirituais se entrelaçam na caminhada e na vida a dois. Porque para Deus, a matemática é diferente. No casamento, 2 é 1. Por favor, presbítero. 1 Pedro, capítulo 3, 1 a 6. Mulheres, sede vós, igualmente, submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior, do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Esse é um texto que, de uma maneira equivocada, a gente pensa que as mulheres não devem preocupar de forma alguma com a aparência física, em se ataviar. Não foi isso. Quando a gente vai estudar o contexto de que Pedro manda essa carta de instrução, a igreja ali começando, a gente sempre precisa entender que o Novo Testamento foi escrito por uma igreja novinha, uma igreja nascendo ali. Então, quer dizer, aqui ele vai trazer uma exortação para os exageros, né? Porque nós sempre temos todo tipo de posições, classes sociais, né? Situações financeiras dentro das igrejas. Mulheres mais abastadas naquela época, eu fui estudar uma vez esse texto, elas usavam adornos tão caros nos cabelos, que uma pessoa de uma condição mais simples passaria uma vida inteira e nunca poderia comprar aquilo. Eram pérolas raríssimas que custavam uma fortuna e eles faziam adereços para os cabelos. E aí você pensa bem, que carinho de Deus. Mulher vinha, sentava na igreja com um negócio daquele no cabelo. Eu imagino que as outras não prestavam nem atenção no culto, né? Pensando, meu Deus, dá para eu viver o resto da minha vida só com o enfeite do cabelo daquela ali. Então, queridos, era uma questão de sensatez.
sensatez. Mas aqui ele vai trazer uma condição, porque a gente sempre pensa, então tá ótimo. Se é para eu me submeter a um marido que me ama a ponto de morrer por mim, tem problema nenhum com essa aula. Então, assim, quando eu às vezes sou questionada por pessoas não cristãs que vêm falar, mas você concorda com a submissão? Aí eu falo assim, você já parou para pensar de que forma Deus estabeleceu? Porque quando a gente pega e coloca, né, porque primeira ordem vem para o marido. E eu falei, olha, eu acredito que não há nenhuma mulher na face da terra que teria dificuldade de se submeter a um homem que morreria por ela e que amaria com toda a força do seu coração. Então, a gente pensa, ficou fácil a submissão. Mas e quando não? E quando eles não conseguem, próximo irmão, fazer da forma como Deus os chamou para fazer? Então, nós vamos ver mais detalhada essa submissão no Novo Testamento. Na cultura da época, as mulheres eram desprezadas. Romanos e judeus, que era a cultura que a igreja nascia ali. Imaginem só as que se convertiam ao cristianismo. O cristianismo era considerado uma religião pagã. Então, uma das recomendações, assim, por que a Bíblia foi destacando tanto sobre o papel do homem, era justamente porque a igreja estava nascendo e aquilo precisava ser tratado. Porque a cultura, ela só tem como encontrar, ser redimida através do poder do Evangelho. Então, aqueles homens vinham de um tipo de cultura que mulher, você fica calada, mulher, por qualquer motivo, né, haviam 2 escolas, por qualquer motivo se repudiava uma mulher. O que quer dizer isso? Devolvia mesmo. Inclusive, se ela queimasse uma comida. O homem, dentro daquela cultura, tinha 2 escolas ali que os judeus seguiam, e dentre essa escola que era mais flexível com o divórcio, por isso que eles confrontam tanto Jesus nesse assunto. Então, o que eles estavam fazendo? Era a escola que tinha maiores adeptos. Já aquela mais firme, que entendia que não era por qualquer motivo. Então, quer dizer, o que o Evangelho vem fazer? Vem redimir uma prática que estava contrária à estrutura e aos propósitos de Deus. O cristianismo era considerado uma religião pagã, já tinha falado. Pedro, quando escreveu essa carta, ele sabia muito bem qual que era a situação da mulher cristã quando o marido se recusa a ouvir o Evangelho. Então, quer dizer, a igreja chegava numa situação que enfrentaria muitas turbulências familiares, muitos conflitos dentro dos lares por causa do costume. Quando eu falo para mulheres, e eu falo muito para mulheres, a gente, quando se casa, né, a gente, no meu caso, casei muito nova, eu não tinha assim, muita instrução sobre como viver o casamento. Eu não sabia muitas coisas. Então, quando começou a vida na prática, eu me lembro que eu ficava assim, com relação a isso agora, o que eu faço? E eu ficava assim, meus pais fazem desse jeito, então eu vou fazer. E tem uma história muito engraçada que quem já tinha feito o curso já escutou essa história. Sábado, eu falava para o Henrique assim, meu bem, hoje é dia de comprar refrigerante. Porque naquela época, gente, há 30 anos atrás, eram uns cascos de vidro, não tinha essas PETs. Aí ele falava, hoje? Por quê? Não, porque é sábado. Sábado a gente abastece, compra os refrigerantes. Gente, porque vinha na minha mente o meu pai comprando aqueles engradados de refrigerante, que era sábado. Sábado era o dia que meu pai podia fazer isso. E ficamos todos assim, meio que adolescentes e jovens, os 3, então consumia muito essas coisas.
Aí o Henrique falava, mas tem que ser hoje. Hoje é dia, sábado é dia de fazer esse tipo de coisa. E eu lembro que ele saía contrariado com aquele negócio de casco de Coca-Cola para poder abastecer aquele negócio. Gente, todo sábado era um estresse, porque se precisasse comprar esse refrigerante, ele ia emburrado. Até o dia que eu fui entender o seguinte, de onde é que eu tirei esse negócio? Por que eu tenho que repetir esse comportamento desnecessário? Ele não é essencial, né? Ele não acrescenta nada aqui. Eu posso ter uma agenda diferente agora, é outra família. Eu posso conversar com o Henrique e modificar as coisas, sim. Por quê? Porque cada casamento, família que nasce, é uma história nova que nasce. Então, queridos, eu citei essa história que parece bobinha, mas eu tenho certeza que todo mundo tem alguma coisa aí que está vindo à memória. Que você insistiu, porque foi assim que você aprendeu, porque isso vem de geração em geração. Querida, aí agora eu vou falar para as mulheres, submete a palavra de Deus, se não for essencial, para com essa bobeira. Porque às vezes a cultura que nós repetimos não é redimida pelo poder do Evangelho. E se ela não for, ela não fará bem. Nós precisamos entender que somos um povo, que já existe uma cultura do reino proposta para cada um de nós. Parar com esse negócio, eu nasci assim, com meu pai foi assim, com meu avô foi assim. Olha, cuidado, porque se não é uma prática literal da palavra, à luz da instrução da palavra de Deus, a menos que os dois concordem em continuar. Mas uma coisa que eu sempre desejo é o novo de Deus. Né? Lembra da história? Para vir vinho novo, a gente precisa transgredir com o velho. Deus tem coisas novas para a nossa história da agora para frente. Independente de que tempo que você está da caminhada de casados. Mas o novo de Deus está disponível para nós. Então, assim, transgride com estruturas velhas que não são redimidas, que esse é um caminho assim de leveza para vir as coisas de Deus sobre nós. A submissão ao marido é uma evidência de seu relacionamento com Cristo. Só mulheres crentes vão discernir na clareza e na profundidade o que é ser submissa. Não temer ostentar sua obediência como se sua condição piorasse com a obediência. Cumpra os deveres da sua vocação com espírito corajoso e intrépido. Deus chama a esposa cristã a mostrar amor obediente ao seu marido descrente, de modo que ele possa ver nela um retrato do amor de Cristo. O texto que nós lemos aqui, de 1 Pedro, ele já vai tratar uma questão da submissão com relação ao julgo desigual. Então, não há uma exceção na Bíblia para princípios. Princípios são sempre os mesmos. Lembre sempre disso, para que isso paute a sua caminhada. Eu sirvo um Deus de princípios. Princípios são inegociáveis. Este é um princípio de estruturação dentro de uma vida a dois. Eu conheci Jesus depois, meu marido ainda está com o coração duro. A palavra do Senhor diz que você permaneça. Nós não andamos por vistas, nem pelas circunstâncias, mas nós fomos chamados a andar por fé naquele que nos chamou. E essa é a diferença que nós vamos fazer. Quando eu pego casos de aconselhamento, de questões de julgo desigual, a gente luta, queridos, até o último instante por restauração. Porque o Deus que eu creio, que eu levanto as minhas mãos para cantar no culto de adoração, ou na minha casa, é um Deus de restauração. É um Deus de segunda, de terceira, de quarta, de quinta chance. É um Deus que não desiste. Ele é determinado em buscar a ovelha perdida, em ir atrás de moeda, que seja uma.
e de um filho indigno, como eu e você. Então, a gente tenta trabalhar no aconselhamento essa visão, porque nós precisamos ter essa visão de compaixão do outro. Ele é seu esposo, mas ele é uma alma que sem Jesus vai para o inferno. E isso precisa fazer incendiar seu coração. Tem gente que quer separar porque quer servir a Deus. Tem gente que quer separar porque quer ser missionário, ganhar almas. E eu continuo insistindo com isso. Tem um campo missionário para nós. E às vezes é um. Mas o Senhor falou que uma alma para Ele vale mais que o mundo. Mas, vamos seguir. Propósito da submissão. Sua devoção ao marido é uma das formas mais poderosas de você mostrar sua devoção a Cristo. Mulher que fica lá, se você não aceitar Jesus, você vai ver. Eu tinha uma amiga de oração que ela era muito interessante. Engraçada. E ela tinha vindo da Assembleia de Deus, então tem um jeito assim meio diferente de conversar, e ela falava assim, e o marido dela era muito difícil, gente. Ele não tomava jeito. Umas épocas ele ia para a igreja, outras épocas ele sumia. E ela naquela peleja. Aí ela falou assim, irmã, está muito difícil aqui em casa. Falei, sério? Então vamos orar. Ela falou, pois é, menina, hoje eu falei com ele, fulano, você toma cuidado. Porque se Deus te pega numa esquina, não vai sobrar nem os dentes para fazer DNA. Aí eu falei, irmã, misericórdia, você falou isso com ele. Irmã, eu falei, eu estou muito cansada. Quer dizer, irmãs, não é isso. É não desistir e entendendo que pela sua postura de amor e temor a Deus, né, nós não fomos chamadas e nem chamados para revidar o mal com o mal, mas o mal com o bem. A mulher submissa incentiva as características e iniciativas cristãs nos homens. Meu esposo fala uma frase que eu amo, ninguém resiste a ser amado. Tem tantas coisas que a gente retém como mulheres. Ficar enchendo demais esse homem, depois se estufa, fica igual um pavão ali, que ninguém dá conta de convencido tanto que é. Irmã, misericórdia. Esse pensamento aí não tem virtude do Espírito, não. Isso é carne purinha, rejeita ele. Promova sempre que o Espírito trouxer ao seu coração. Promova-o com palavras de incentivo. Declare o seu amor, a importância que ele tem na sua caminhada. Incentiva as iniciativas cristãs na vida do seu esposo. Atrapalhamos a nossa vida quando nos recusamos a aceitar os limites de Deus. Eita Deus, o negócio trava para tudo quanto é lado. Aí não adianta, você pode fazer campanha de oração, pedir para formar grupo para orar pelo seu casamento. Se os princípios vão sendo transgredidos. Mas Jeane, ele não faz o papel dele, faça o seu, querida. A quem muito é dado, muito será cobrado. Se o Espírito já chegou, trazendo luz no seu entendimento, se posicione dentro do princípio estabelecido por Deus, porque nós fomos chamadas a andar por fé. E tem hora que se você for ficar por vista, você não vai fazer e vai perecer no seu embrutecimento. Mulheres têm se tornado secas, sem vida, amargas. Porque decidem não sair, não se mover. A submissão é uma das formas de contar a história de Cristo. Aqui eu coloquei os seus filhos, mas é para o mundo.
Como os nossos filhos vão querer acreditar em casamento se nós não cuidamos de viver o que o Senhor nos chamou para viver, mulheres? Você acha que é gerar filho, uma delícia? Isso virou um negócio agora, né? Depois desse troço de Instagram, eu nunca vi, parece que virou um conto de fadas ter filhos. É comprando coisa, é fazendo mês-versar, nunca vi isso. Como está atualmente. É botando o povo numa roda viva de gastar dinheiro, de função desnecessária, de criança não vai nunca nem saber disso. Enquanto você deveria estar lá, ó, desde que saiu do seu ventre, cantando, proferindo promessa, abençoando, se preocupando em pregar versículo pela sua casa afora. Sabe para quê? Para você ler e não esquecer o que você tem como chamado. E uma vez passando uma situação dessas de fazer orçamento, né, que é um negócio que a gente não gosta muito, mas os homens gostam, sentar para botar tudo na ponta do lápis. O Henrique, se deixasse, era todo mês ele queria. Uma vez eu falei com ele assim, meu bem, deixa eu falar um negócio, vou fazer esse trem, mas não, sabe por quê? A gente já viu que a conta não fecha. Mas para a honra e glória do Senhor, não sei explicar, o salário dá. Mas a hora que a gente põe, não é, meu bem? Na conta lá a gente fica assim. Mas façam, irmãs, porque é importante para eles. E uma das vezes ele virou e falou assim, eu não sei como que isso vai ser lá na frente, viu? Quando o filho estiver fazendo faculdade, se eu vou ter condição. E eu sempre fui uma mulher que eu entendi que Deus me chamou para estar mais à frente do meu tempo. Quando a gente fez 10 anos de casado, eu chamei o Henrique para conversar e eu falei assim, meu bem, que sementes nós vamos lançar da agora para frente para colher daqui mais 10 anos? Aí a gente conversa sobre isso. Quando a gente fez 20 anos, eu chamei para a mesma conversa. Mês que vem vou ter que ter outra. E numa das vezes, eu falei com ele assim, Henrique, não preocupa com a nossa situação financeira, não. Porque só existe 2 coisas que esses meninos precisam. Primeiro, eles precisam ver Jesus através de nós. Eles precisam entregar a vida deles para Jesus. São 2 discípulos que nós temos para ensinar no caminho. A segunda coisa que eles precisam é que eu e você vivamos bem. Essa é a herança. Essa é a herança sem preço. De tesouros e tesouros e tesouros que vocês devem deixar para a geração que Deus deu. Como Cristo preside sua igreja para a salvação desta, assim nada é mais proveitoso ou saudável para a esposa do que se sujeitar ao seu esposo. Rejeitar tal sujeição, pela qual eles podem ser salvos, equivale a escolher a destruição. Já tinha falado sobre isso. Uma esposa insubmissa não pode ser uma cristã verdadeira. A submissão ao marido é uma evidência de seu relacionamento com Cristo. Então, eu creio que, a partir de hoje, aquelas que têm alguma dúvida, alguma dificuldade, eu creio que o Espírito de Deus está dissipando com essa aula. E se restar, a gente vai ter um tempo aqui depois para conversar, depois da aula. Vocês têm tempo para perguntar. A aula passada é uma aula tensa. E eu corri com a aula, terminei mais cedo, e depois eu pensei, bobinha, né? Até parece que homem ia participar de uma aula lá daquela, com perguntas. Não, às vezes é constrangedor para nós aqui. Na sala, a gente interagia mais. Mas nesse modelo aqui, que foi o desejo da igreja de ter esse material arquivado, eu sei que às vezes fica um pouco mais complicado. Mas se ficar, eu me coloco à inteira disposição, e eu sei que o presbítero Cordeiro também, para a gente conversar e marcar. Pode ser depois ou numa outra ocasião.
Mas eu estou dizendo isso porque, às vezes, na avaliação, as pessoas põem ruim lá a participação. Mas fiquem à vontade, tem um microfone disponível. E eu não me importo nem um pouco de parar para ouvir vocês. Eu amo ouvir os alunos. Uma esposa insubmissa, então, não pode ser uma cristã. Então, se hoje a luz está chegando, você não vai mais andar em treva. Porque lâmpada para a escuridão dos seus pés é a palavra revelada de Deus. Amém? Próximo, irmão. Vamos falar agora quando cessa a submissão. Porque tem um tempo que pode acontecer disso. A mulher não está mais obrigada a permanecer submissa a um homem que quebrou a aliança que era para ser até o fim da sua vida. Se a mulher é repudiada, se é abandonada, né? E o que acontece muito na vida de mulheres cristãs, eu imagino que naquela época, então, devia ser um número altíssimo. Porque o preconceito era muito grande, a resistência com relação ao cristianismo. A submissão não se sujeita às imoralidades do marido. Ser submissa à luz da palavra, olha isso, olha o que a gente está vendo aqui nessa manhã. Não é ser cúmplice daquilo que transgride princípios estabelecidos por Deus. A gente vai ter uma aula aqui sobre sexualidade, que é um tema que deveria ser muito bem resolvido entre nós como igreja, mas que ainda existem muitos percalços nesse caminho aí da sexualidade, inclusive com perversões, maculando os leitos, né? E nós, como mulheres, devemos nos submeter a Cristo e nos posicionar contra aquilo que venha trazer sujeira e quebrar princípios. A submissão cessa quando ultrapassa os limites estabelecidos pela palavra. O princípio geral é de que a mulher deve obedecer antes a Deus do que ao marido. Então, é no sentido... Olha, e essa frase é do reverendo Augusto Nicodemos, ok? A lealdade final da mulher deve ser a Cristo. Esse é o critério, né? Para aqueles momentos em que você fica, e aí, me submeto ou não? Por exemplo, homens que às vezes chegam em casa com uma proposta até indecorosa com relação ao trabalho. Um negócio que não é assim 100% correto. E aí você faz o quê? Nossa, meu bem, tira essa vantagem mesmo, vai ser muito bom. Vai que você consegue até mais com isso. Ou você se submete a Cristo e diga, meu bem, tem alguma coisa aí que a luz não chega, não irradia, não faz isso não. Tenha temor a Deus. Lembra que a submissão é promover o marido. E às vezes, para promovê-lo, nós precisamos nos posicionar. Aquilo que é errado, aquilo que quebra a lei. A lei veio para nos guardar, para nos proteger. Ah, não, é meu marido, eu é que junto com ele, o resto que se exploda, né? O Senhor vai cobrar de você, dos dois. Sendo que na contrapartida, se você se posiciona em amor, na autoridade de Cristo, contra o que transgride, Deus vai te honrar, mulher. Próximo, irmão. Espiritualmente, o relacionamento entre marido e mulher tem uma ligação fortíssima com a história de Cristo e sua noiva, a igreja. Homens foram criados para refletir o poder, o amor e o alto sacrifício do Senhor Jesus. Mulheres foram criadas para refletir a sensibilidade, a graça e a beleza da noiva que ele redimiu. Deus programou a mulher para gerar e nutrir
vida. Nutrir vida. A gente tem um reflexo de pensar que gerar é só do ventre. Mulheres geram, sim, espiritualmente, geram filhos espirituais, em oração, em temor a Deus, em amor, né? Então, esse slide, na verdade, ele vem refletir aquilo que eu falei mais no começo. O papel do homem refletindo Cristo e da mulher refletindo a igreja. Então, nós nos submetemos ao Senhor quando nos reunimos para adorá-lo, como nos reunimos para cultuá-lo. A gente não junta aqui dentro da igreja para fazer um culto do jeito que a gente quer. Não é assim que funciona. Mas baseado e pautados na palavra, nós adoramos. Então, nós nos sujeitamos. Então, essa é a figura da mulher dentro do casamento da igreja. Mulher, o objetivo mais importante, né, da mulher é ser, é ser espiritualmente frutífera, é gerar e criar uma prole espiritual. Temos a honra de criar lares que elevem as pessoas a ansiarem o céu. Se você é mãe biológica ou não, ou mãe que adotou, ou mãe de filhos espirituais, que são aqueles que você ora por nações, por missões, por tantas coisas, entendam o privilégio que Deus nos deu. O útero, ele vem refletir de forma concreta essas verdades que Deus nos quer. Para isso, nós nos submetemos a Jesus, amando vidas, né? E quando a gente é mãe, é uma coisa que fica mais sensível em nós, é exatamente isso. A gente se compadece, só que isso é algo que Deus já nos dotou, independente se a gente gera ou não biologicamente. Próximo, por favor. Conclusão. A submissão é uma oferta a Deus. A oferta que pretende remuneração já deixou de ser oferta. Já mudou de natureza. A melhor oferta é quando ofertamos o nosso coração. O que eu quis dizer com essa frase aqui? Essa eu não tirei de livros. Quando você vai ofertar em missões, ou na vida de um missionário, ou de uma pessoa que precisa de um socorro urgente na igreja, uma cirurgia, alguma coisa assim, de que forma, como que seu coração é conduzido quando você decide, entende de dar essa oferta? Para uma pessoa necessitada. Eu dou pensando que um dia que ele estiver por cima, que ele me retribua, que ele me dê até dobrado. Não. Não. É oferta, não é empréstimo, não é negócio. Ofertar é doar, é se dar. Então, a gente fica, às vezes, retendo muitas coisas de Deus na nossa caminhada, porque não queremos ofertar. A gente quer negociar. Eu até promovo esse marido essa semana. Se ele fizer isso, se ele fizer aquilo, se ele me tratar assim. Não é isso que a Bíblia está falando e nos ensinando aqui. Precisamos nos libertar da expectativa do que ainda temos a receber, mas termos a consciência de nos submeter porque já recebemos. Resistir e submeter termina por revelar um coração duro, egoísta, que só pensa em defender direitos. Eu quero ler uma coisa que eu trouxe do livro da Rosário, que diz assim: o glorioso desígnio de Deus para o casamento cristão, em que o marido e mulher estão unidos como uma carne, não como adversários competindo pela supremacia, cada qual cumprindo um papel essencial e manifestando juntos a assombrosa beleza do amor, cuidado e provisão de Deus por sua preciosa noiva, para a glória de Jesus Cristo.
Não retenha, amada. Está na conta de Deus se você não tem recebido a altura. Ame o Senhor com toda a força do seu coração para que você cumpra o seu chamado dentro do seu lar. Para que aqueles que virem a vida de vocês acreditem na proposta e entendam que esse é um projeto de Deus. O último, irmão, por favor. Para encerrar esse nosso tempo, e depois eu passo para dúvidas, perguntas e participações. Deus não nos pediu nada que antes Ele já não nos tenha dado. A palavra do Senhor diz que todas as coisas já nos foram dadas em Cristo. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Efésios, no capítulo 1. Leia, se aproprie dessa palavra. Que essa palavra jogue luz na sua dificuldade, naquilo que tem te paralisado e te feito reter. O Senhor nos chamou para gerar vida. Gere vida sobre a vida do seu esposo, dos seus filhos, de quantos Deus te der. Jesus Cristo nos prometeu que depois de tomarmos e nos apropriarmos da água que é vida, Ele é essa água viva, que do nosso interior jorraria uma fonte para a vida eterna. Ser submissa ao marido é um chamado de Deus para a obra que Ele tem na terra, de salvação. O que adianta a gente querer fazer e acontecer? E agora eu vou falar para vocês, meninas. Na igreja, e arrumar um tanto de tarefa, um ativismo, uma religiosidade morta. Onde você aleluia com toda a força aqui dentro, porque às vezes nós somos mais expansivas mesmo, até corporalmente falando. E chega em casa, veste uma roupa de retenção, retendo o que já tem dentro de você. Cuidado, porque nós já somos a geração indesculpável. Pode passar o último, que é a avaliação. Se alguém gostaria de fazer alguma participação, falar alguma coisa, esse é o momento, está adequado. O presbítero Evaldo, o microfone está aqui na frente e pode levar até vocês, porque os meninos devem... Está ali, o sem fio, desculpa, na segunda cadeira. Eu vou só fazer uma oração para que a gente possa encerrar esse momento da transmissão. Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, o que fazer a partir de... Nós queremos nos render a Ti. Nós queremos Te obedecer. Nós queremos que o Teu Espírito veja e contemple nessa manhã os nossos caminhos equivocados e nos guie, como mulheres submissas a Cristo, ao caminho eterno. Que assim seja para a glória de Jesus. Em nome de Jesus, amém.